Então, pessoal, nessa aula a gente vai usar a nossa função C na planilha, mais precisamente nas abas calendário e na aba cliente. Então vamos lá. Na minha aba cliente, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma coluna de fazer contato. E nela vai ter sim ou não. A gente vai fazer contato com o cliente quando esse cliente estiver demorando mais do que o tempo que ele demorou para fazer a última compra. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mudar isso daqui para a data da penúltima compra. E vou criar uma outra coluna sendo a data da última compra. E aqui do lado, criar a coluna do fazer contato. Vou ajeitar isso aqui para o lado, para ficar tudo na nossa aba normalmente. Aqui vocês podem ver que está um pouco fora. Pronto. Agora, eu vou copiar esses formatos aqui. Na verdade, vou copiar logo direto ele inteiro. E isso aqui também. Vou deletar esses valores. E aqui eu vou colocar tudo sendo 14 de março. De 2015. Na verdade, eu vou mudar esse ano aqui para 2014, para a gente não ter problema na hora de usar a nossa fórmula, por causa da data do dia atual. Eu já vou explicar isso. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente, para identificar isso, a gente vai usar a nossa função hoje. O que faz a função hoje? A função hoje, ela te retorna o dia atual que você está. Então, por exemplo, se eu colocar aqui hoje, e a sintaxe dessa função é simplesmente você abrir e fechar parênteses. Não precisa colocar nenhum argumento dentro dela. Vocês vão ver, hoje é dia 26 de janeiro de 2015. Então, se eu fosse colocar a diferença para uma data depois, ia dar um número negativo, a gente ia ter problema aqui. Então, vamos lá. Na célula de fazer contato, eu vou colocar uma função C. Eu quero que aqui apareça sim, fazer contato, se a diferença entre o dia de hoje e o dia da última compra for maior do que a diferença entre a última compra e a penúltima compra. O que significa que o cliente está demorando mais do que ele demorou a última vez para comprar. Então, vou colocar aqui se a diferença entre esse valor e o valor da última compra for maior do que a diferença do valor da última compra e da penúltima compra, vai me retornar sim. Caso contrário, vai me retornar não. Está me retornando sim. Eu vou copiar e colar aqui a fórmula em tudo. Repara que eu tenho o erro que eu estou fazendo a referência aqui à célula H6 e eu não travei ela. Então F4 para a gente travar ela. E agora aqui eu posso colar as fórmulas acertando já. Pode ver que está tudo sim, mas se eu vier aqui e mudar para, por exemplo, novembro, ele fica não, como era de se esperar. Então pronto, a nossa fórmula está certinha, era exatamente isso que a gente queria. Agora, para não ficar com essa fórmula aqui, vou pegar a fórmula hoje e vou colocar no lugar do H6. E agora, como eu não tenho mais esse problema da célula travada, eu posso simplesmente copiar e colar nos outros lugares. Pronto. Agora, na nossa aba calendário, a gente vai fazer algo mais complexo. O que a gente vai fazer? O meu objetivo é que a gente consiga que o calendário se atualize de acordo com o primeiro dia da semana que a gente colocar. Então, por exemplo, se no meu mês de janeiro, o meu dia primeiro cair numa terça-feira, eu quero que deletar esses dois números aqui e aqui já apareça dia 1º, aqui dia 2, 3, 4 e assim por diante. Então vamos retroceder aqui para desculpa, avançar uma aqui que a gente voltou demais. E é isso exatamente que a gente vai fazer. A gente vai fazer basicamente o uso da função C, não vai ficar totalmente da forma perfeita. Eu vou explicar quando a gente vai fazendo por quê, mas depois a gente vai voltar aqui para acertar isso.
Então vamos lá. Antes da gente já partir para a fórmula, a gente vai fazer essa fórmula em meio que etapas. Por quê? Porque ela é um C mais complexo. A gente vai precisar de vários critérios dentro dela, vários detalhes. Então a gente vai fazendo em pedaços e vai ajeitando aquilo que não for. E é isso que eu aconselho a vocês. Quando vocês estiverem usando uma fórmula mais complexa, ou vocês forem, por exemplo, usar um C de uma maneira mais complexa, com mais informação, eu sugiro que vocês façam por etapas para vocês não se confundirem se vocês ainda estiverem iniciando. Se vocês já tiverem em prática, já pode colocar direto. Já sabe que não vai dar certo, já pode colocar direto. Mas se não, eu aconselho vocês a fazerem devagar. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é, nessa minha célula daqui, eu vou colocar se essa minha célula da esquerda tiver preenchida, ele simplesmente soma 1. Se tiver 0, esse aqui vai ser o meu primeiro dia. Então, não preciso nem colocar um C aqui, só coloco igual essa célula mais 1. E repara que agora, se a gente for deletando, a minha primeira linha já vai se atualizando corretamente. Então, a minha primeira linha está feita. Agora eu vou para a minha segunda linha. A princípio, eu só preciso fazer a mesma coisa. Então, igual, só que agora puxando daqui de trás, essa célula, mais 1. E eu simplesmente pego isso aqui, essa linha aqui, que está certinho, copio e colo aqui embaixo. Vocês vão ver que vai ficar certinho. Vocês estão vendo que eu estou só copiando e colando para a gente fazer mais rápido. Depois eu ajeito os formatos aqui de borda que estão ficando diferentes. Mas agora o que acontece? Se eu simplesmente colocar isso, vocês vão ver o que vai acontecer no final. Vamos copiando e colando. E agora aqui pegar esse 8, copiar e colar. Opa. Vocês puderam ver que eu tinha o 21 aqui que estava errado. Eu já acertei aqui o 21 com a minha fórmula. Mas aqui, ó, eu tenho essas células aqui que estão passando do meu dia 31. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma restrição para ele não passar do dia 31. Que é justamente o que eu quero que ele tenha. Então, vamos colocar uma restrição. E essa restrição, a princípio, eu só precisaria colocar a partir dessa minha célula da quarta-feira aqui. Mas eu já vou colocar em tudo, por quê? Porque, por exemplo, se eu acabar deletando essa minha linha aqui sem querer, eu posso simplesmente copiar essa minha linha aqui de cima e colar embaixo, que ela já vai funcionar normalmente. Não vou precisar escrever minha fórmula de novo, não vou perder minha fórmula. E essa fórmula não vai atrapalhar a minha fórmula das linhas de cima. Então eu já vou colocar ela em todas. Então vamos usar ela aqui embaixo, por exemplo aqui. Então eu vou colocar, se a minha célula anterior for maior do que 30, ou seja, de 31 para cima, eu vou deixar a célula vazia. Caso contrário, eu coloco esse F18 mais 1. A gente copia e vai colando aqui. Pronto, certinho. Agora eu vou copiar e colocar nas minhas outras fórmulas. E reparem que agora, se eu pegar aqui e for deletando, o meu calendário inteiro já vai se adaptando. Só que, reparem, meu dia 31 já está aqui no sábado. Se eu apagar aqui a minha quinta-feira, olha só vou ter 30 dias. Só vou ter 29, só vou ter 28 dias. Na verdade, esse meu último caso aqui não vai acontecer, porque na minha primeira semana, com certeza, vai ter um dia. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que a gente vai precisar colocar mais uma linha aqui nesse nosso calendário. Então eu vou puxar essa observação aqui para baixo. Na verdade eu vou deletar essa observação. E a gente copia essa linha aqui e cola ela aqui embaixo. Vocês podem ver que aqui eu estou com um erro de valor, mas não tem problema. Eu só preciso copiar a fórmula e colar aqui embaixo, e a gente já vai tratar esses erros. O que está acontecendo? Essa linha aqui faz J18 mais 1. Só que o meu J18 é uma célula vazia, então ele está dando erro. Por quê? Porque ele está dando somar vazio com 1. Então, por exemplo, se eu for colocar aqui vazio mais 1, ele vai me retornar um erro. E é exatamente esse erro que ele está me retornando ali.
O que a gente vai fazer para corrigir isso? A gente vai usar uma derivada da função C, que é a função se erro. Como é que ela funciona? Se eu tiver um valor erro na minha célula, então eu vou voltar aqui com esse meu valor. Se eu tiver um valor erro na minha célula, eu posso tratar esse erro. Como vai funcionar? A gente coloca aqui, ó, se erro. E aí aqui, ó, retorna o valor se erro, se a expressão for um erro. Caso contrário, retorna o valor da expressão. Então ele vai retornar eu quero que essa célula tenha esse valor, ponto e vírgula, e qual o valor que eu quero que ele seja se estiver errado? Vazio. E a minha célula fica vazia. E é exatamente isso que eu vou fazer nessa minha outra célula aqui, só que eu vou substituir isso daqui pela minha célula. Então vamos lá. Se erro, o valor que eu quero que tenha a minha célula. Opa. Tem um parênteses a mais aqui. Ponto e vírgula, vazio. E agora repara que as minhas fórmulas estão todas certas. É de boa prática para em casos como esse, por exemplo, essa célula aqui, se o meu C for validado, ele vai estar tentando somar essa aqui com mais um também. Então pode ser que venha surgir algum erro desse tipo. Então é de boa prática a gente colocar esse erro em todas essas fórmulas, até porque é uma função simples. É uma função que se tiver algum erro ali, ele simplesmente vai ficar vazio, não vai apresentar um erro para o usuário da sua planilha. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Eu vou acrescentar esse erro antes do C. Você pode colocar simplesmente fora, você não precisa se preocupar. Porque esse aqui é o valor da célula, ele vai continuar sendo valor. Ele pode ser uma função, ele pode ser qualquer coisa. Então a gente só está acrescentando essa possibilidade. Se ele me retornar um erro, ela vai ficar vazia. E aí se a gente tiver esse caso do erro, enquanto a gente ainda está desenvolvendo a planilha, a gente pode tirar essa fórmula para tentar identificar que erro é esse. Agora eu vou simplesmente copiar e colar nas outras. E agora eu vou colando... Desculpa, eu vou copiar a linha inteira. E colar em tudo. E agora vocês vão perceber que se a gente for deletando aqui, a minha planilha vai se atualizando automaticamente e ela nunca passa do dia 31. E aqui você consegue acertar a sua planilha de acordo com os dias, e esses dias que você deletou, por exemplo, digamos que estamos no mês que começa no sábado, mas mês seguinte vai começar na segunda-feira. Então, se você já deletou isso, não tem problema, você tem essa fórmula aqui. Você vem, coloca, por exemplo, na sua segunda-feira o dia 1, e aí você simplesmente copia a fórmula para os outros dias. Não é a melhor forma de se fazer. Por que não é a melhor forma de se fazer? Porque existe sim uma forma em que o Excel ele reconhece em qual mês você está e ele já preenche, já coloca essa planilha automaticamente de acordo com o mês que você está. Mas isso a gente vai ver na próxima aula. Aconselho vocês ainda treinarem. Se vocês tiverem dúvida com C, eu vou só ajeitar aqui as bordas da planilha. Em mais bordas. Colocar meu contorno com borda espessa. Vocês podem ver que aqui está com formato também, eu vou limpar. E por essa aula é isso. Valeu, até a próxima aula.